Ontem mesmo um produtor me ligou, né? Perguntou, tudo bem? Tudo bem? Não, não tô nada bem. Eu tô uma semana rodando no diesel. A energia trifásica tá aqui, mas não tá um verdadeiro caos. Não tá funcionando, já abri reclamação para todo lado. E não tem jeito, eu não tenho qualidade de energia na minha propriedade. E aí a gente entrou com assessoria para ajudar ele para atenuar a situação. Porque muitas vezes resolver, você não consegue. Você tem que atenuar. Por que a gente não consegue resolver? Vocês sabem por quê? Não. Porque falta investimento na rede de distribuição. Tem que melhorar o escoamento, tem que ter mais rede de distribuição. Não defendendo a Energisa, mas esclarecendo, né? A Energisa tenta fazer o trabalho dela com o recurso que ela tem, né? O consumidor, a legislação do setor elétrico, ela faz com que o produtor ou o cliente que queira acessar pague uma parte desse investimento. E aí, muitas vezes, assim, até certo, o Estado cresce muito mais. Olha isso, o Estado do Mato Grosso cresce muito mais do que a capacidade de fornecimento energético. E do outro lado da ponta, nós temos energia sobrando, né? Sim. Então, nós somos um estado que exporta energia para fora. Só que dentro de casa, a gente não consegue atender algumas regiões. Porque não tem Então, distribuição suficiente. como é que fica isso, né? Para você, por exemplo, para vocês, olhando, vocês falando de um ponto de vista um pouco mais leigo, né? Imagine o produtor, o cliente que está nos assistindo, como que ele entende isso? Ele vem na mídia, né? Investimentos sendo feitos. Nós somos um estado autoprodutor que exporta, nós temos energia sobrando, mas ao mesmo tempo, às vezes ele nem energia trifásica na propriedade dele tem. Nem monofásica, mas eu tô falando trifásica porque para ele ter uma produção, qualquer produção que ele precisar na propriedade dele, ele precisa ter uma trifásica. A monofásica vai atender basicamente as residências, a sede da fazenda, pequenas operações, sabe? Aí eu falo para vocês a pergunta, o que vocês pensam quando vocês vê isso? Nós somos um estado produtor, mas ao mesmo tempo falta energia e muita gente nem energia trifásica tem aqui no Mato Grosso. É até difícil de comentar, né? Não, mas é assim, aí assim, a gente não pode fazer juízo de valor porque é muito complexo, né? A gente colocar, assim, com pouca informação, dá uma opinião sobre o tema, né? Até porque a Sim, gente mas você concorda que tem um sentimento esquisito, né? estranho nisso? É muito ruim, porque... E às vezes até de revolta, pô. porque a matemática não fecha, né? Você fala, pô, peraí, eu produzo mais do que eu sou necessitado de absorver, ou seja, eu tenho uma produção o suficiente e ainda gero excesso, né? Ou seja, um excedente para exportar, né? Enfim, para outros estados, mas ao mesmo tempo eu não tenho capacidade de consumir internamente, então eu exporto mais do que eu deveria, inclusive, ou seja... É muito parecido de ter crescido muito mais do que a estrutura poderia Exatamente, suprir. É exatamente a isso gente aí. vê, inclusive, tendo alguns fundos tipo que uma estão... panela transbordando, né? Assim, caindo pra O fora. jeito mais fácil para as pessoas entenderem é você comparar com água, com encanamento. É isso. Então, você imagina que eu tenho um rio aqui, que eu tenho fonte de água infinita, ok? Então, eu consigo pegar uma bomba e fazer captação. Uhum. E eu tenho os consumidores nas pontas recebendo água. Então, o que acontece? Eu invisto em bomba, eu tenho cada vez mais bomba drenando água, certo? Certo. E eu tenho cada vez mais consumidores na ponta ali. Só que esses consumidores daqui até a ponta, eles estão muito distantes. 100, 200, 300 quilômetros, ou mais às vezes. Mas a média é nesse valor. E o que acontece? Esse cano, ou encanamento, que leva daqui lá, ele é o mesmo de um tempo atrás. Entendi. Ele é velho. Entendeu? Não aguenta. Exatamente. Então eu cresço a quantidade de consumidor lá. Aqui eu consigo aumentar até certo ponto, mas onde sofre primeiro é o meio do caminho. Sim. Então esse trocar o cano é o que o consumidor recebe como reforma de rede. Então às vezes o produtor rural ele quer fazer um investimento de colocar um pivô de irrigação ou algo na sua propriedade. E aí, às vezes a rede trifásica tá passando na porta. Às vezes acontece, a rede trifásica tá passando na porta. Só que ela já não suporta mais nada. Entendi.
Entendeu? Assim, até